quando foi embora, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai te consolar, ele vai te ensinar, ele vai te ensinar tudo que eu ensinei a vocês. Ele vai explicar para vocês. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós. Ele habita dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Como? Por meio do Espírito Santo, o doce Espírito Santo. Os fariseus perguntaram para Jesus: é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não vos compete saber os tempos e estações, mas recebereis poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. Eles perguntaram quando é que viria o reino. E Jesus logo disse: vocês não tem como saber, vocês não podem saber disso, não compete a vocês, mas recebereis poder. Ou seja, tinha a ver, a resposta dele tinha a ver com a pergunta. Por que ele ia falar mais recebereis poder? Vocês não podem saber do tempo, das estações, mas recebereis poder. Ou seja, recebereis poder para ser minhas testemunhas. E recebereis poder para viver o quê? O reino que eles mesmos estavam perguntando, só que eles aguardavam o reino físico. E Jesus, em outro texto, ele fala com os discípulos: o reino não virá de forma visível, de visível aparência, como eles pensavam, mas ele está dentro de vós, já chegou e está dentro de vós, porque eles esperavam que Jesus viesse e reinasse, mas esse não era o tempo de Jesus vir e reinar, era o tempo de Jesus vir e morrer, para nos resgatar dos nossos pecados, nos resgatar das trevas para o reino da luz. Jesus, ele falou: vocês vão receber poder, ou seja, o reino que vocês procuram, vocês vão ter quando o poder vier, o Espírito Santo. Em Atos nós podemos perceber a descida do Espírito Santo. E eles puderam falar em outras línguas. Pedro, que antigamente era medroso, negou Jesus, sumiu, ficou com o Espírito Santo, ele virou corajoso, ele amadureceu. Então, com o Espírito Santo, ele teve poder para pregar o Evangelho, para curar, para num só discurso alcançar 3.000 almas, 5.000 almas. Então, assim, o que capacitou Pedro, nessa mudança? O Espírito Santo. E Paulo, ele fala que o Espírito Santo, ele sonda Deus, as coisas mais profundas de Deus, e ele está dentro de nós e pode nos revelar os segredos de Deus. Então, meu irmão, o reino é você acessar o Espírito Santo que está dentro de você, acessar Deus por meio do Espírito Santo. E com isso, você vai ter frutos do Espírito, com isso você vai conhecer os princípios do reino e você vai cumprir os princípios do reino. E com isso você vai viver bem, feliz, reinando em vida, governando nessa terra, servindo ao propósito do reino. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A sua vida vai ser, em primeiro lugar, vai ser o reino de Deus. E o reino de Deus, como eu já falei, não é um templo de 4 paredes, uma comunidade de fé onde a gente se reúne, igreja, não. O reino de Deus é um reino mesmo, um domínio, onde tem Jesus como rei, onde tem princípios, onde nós somos reis, onde nós somos sacerdotes ao mesmo tempo, onde nós somos filhos e herdeiros. Então, como nós acessamos tudo isso? O Espírito Santo. E como que nós vamos cumprir esses princípios? Amor, generosidade, serviço, compaixão, perdão, aceitar a afronta por zelo do coração do nosso irmão que ainda não está maduro na fé, pelos fracos da fé, dizer não em algumas questões que nós podemos dizer sim, só por cuidar do outro. Lavar os pés das pessoas, como Jesus lavou os pés dos discípulos, sendo mestre, sendo Senhor, sendo Deus. Mas como homem, ele lavou os pés dos discípulos, nos ensinando um grande ensinamento, nos trazendo um grande ensinamento, Então, tudo isso nós vamos poder viver acessando o Espírito Santo, o reino de Deus que está dentro de nós. Usufrua do poder que há dentro de você e comece a viver o reino de Deus agora. Não espere morrer, ir para o céu não. Agora você pode viver esse reino. Deus te abençoe.